Eu vou mostrar um videozinho aqui que eu já mostrei no passado, mas vou mostrar outra vez. De um carinha que, acho que se não me engano, 7 anos de idade por aí na infância, ele começou a sonhar com 3 crianças. Se não me engano, era uma americana, uma japonesa e uma alemã, que vinham até ele no sonho e ensinaram a falar essas 3 línguas e ele as fala fluentemente. Mas eram sonhos recorrentes? Não toda noite, era todo dia. Depois de um tempo ele começou a ter visão de olho aberto delas, ensinando para ele as línguas. Olha isso, Caio. E ele é um senhor aqui do interior, totalmente iletrado, sem cultura nenhuma. O português dele é ruim, é quebrado. E justamente por isso, provavelmente, as línguas que ele fale com a fonética ruim, provavelmente na língua original, mas dizem até que um pouco melhor do que ele fala o português. Porque o português ele não foi educado em português. Nessas outras 3 línguas ele teve professores, meninos ensinando. E aí fizeram testes com ele e verificaram que ele fala essas línguas mesmo. Olha. Ele não repete só frases, ele dialoga com pessoas da língua materna com tranquilidade. E é isso que eu vou mostrar agora, enquanto você pensa que tipo de fenômeno é esse. Eu quero só dizer o seguinte, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Você sabia disso, brother? Perdão, Caio. Esse fenômeno é muito mais comum do que a maioria das pessoas sabem disso. Eu não conhecia esse fenômeno. Tem no mundo inteiro, tem gente pessoas assim, que aprendem com sonho. E não é de hoje. Faz séculos que tem pessoas que acordam falando uma língua, 2 línguas, 3 línguas. Como também, em geral, experiências traumáticas ajudam a fazer isso acontecer. Tem muito caso de gente que ficou em coma há muito tempo e saiu do coma falando 1, 2 ou 3 línguas. Ou traumas súbitos de uma outra natureza, às vezes provocam coisas semelhantes. Há vários testemunhais pela terra nos dias de hoje, mas no passado, quando não havia internet, você tinha que ler livros. Então, eu li vários livros sobre esse tipo de fenomenologia, vinculados inicialmente à glossolalia, ao falar em línguas. Eu fui me interessando pelo aspecto chamado paranormal da fenomenologia e fui vendo que havia no mundo inteiro registros e relatos desde a antiguidade de pessoas que viveram esse fenômeno, de modo que não é nada novo. Eu vou mostrar para nós, a novidade é que hoje em dia tudo isso pode ser gravado. Veja só. Começaram a chamar Edivalson de galinha tonta. Afinal, não é todo dia que um morador da pobre cidade do norte de Minas amanhece lendo, escrevendo e falando inglês, alemão e japonês. No 3º dia, como aconteceu de novo, ela quer saber de uma, botou um calçãozinho em mim, pegou pra mãozinha, meu filho, vamos lá na igreja, tu tá com problema. Ô padre, minha mãe falou, né? Ô padre, eu trouxe esse menino aqui, padre, esse menino agora falando coisa com coisa, e é caçando os meninos lá, eu falo que os meninos não tem, eu caço ao redor da casa tudinho, olha debaixo da cama, diz que eu tô escondendo os meninos. E aí eu olhei pro padre, quando cheguei em frente do padre, falei assim, wie geht's mein Herr? Wie geht's mein Herr? Aí o padre, vixe, dona, como é que pode? Esse menino tá falando minha língua. Edivalson, que quando o menino chegou a passar fome, conta que virou poliglota depois de um sonho, aos 7 anos de idade. 3 garotos vestidos de branco, um japonês, um alemão e outro inglês, teriam conversado com ele todas as noites durante 15 anos. Primeiro que aproximou de mim foi o Toshio, que olhou para o chão, né? Falou assim, levanta, fez um sinal assim como se falasse, levanta sua cabeça. Aí falou assim, Hajime mashite, watashi wa Toshio desu, watashi wa Nihon kara kimashita. Muito prazer, eu sou Toshio, eu vim do Japão. E mostrou para o chão para o dedo, olhou, falou para mim, acenou, e mostrou para o chão com o dedo, e escreveu a palavra, Kami wa aitonari, Deus é amor. Aí o Hans, o alemão, o lourinho, veio e falou assim, Zerangenem,
Ich bin Hans, ich bin aus Deutschland. Aí apontou para o dedo, fez a mesma coisa e escreveu Gott ist Liebe. Aí eu entendi, parece que eu tinha um transmissor que transmitia, né? Deus é amor. Aí ele afastou, olhou para o Paulo, né? Para o Paul, o outro lourinho lá, né? Aí o Paul veio e aproximou de mim e falou assim: Nice to meet you. I am Paul. I came from England. E a prova de que Edivalson, que tem apenas o primeiro grau incompleto, domina os idiomas, foi a reação dessa professora alemã que dá aulas na capital. Edivalson não só leu a cartilha, como escreveu e conversou com ela. Können Sie auch einen Satz schreiben? Ja, prima. Die ersten Worte, die ich gelernt durch Traum, in den Traum. Ja, Ja. incrível. Eu nunca tinha um aluno que chegou e lê direitinho. A pronúncia é muito melhor do que a pronúncia no meu português, né? Eu estudei português. Com o japonês foi ainda mais impressionante. A professora, que nasceu no país que Edivalson só conheceu com a ajuda de um amigo, resolveu fazer um teste. Ela escreveu no quadro uma questão que cai nas provas da escola. Edivalson tirou de letra, respondeu corretamente e ainda bateu papo em japonês. Para mim, é difícil de acreditar. Para se atingir a um nível desse, eu acho que, pela experiência da nossa escola, o aluno, pela carga horária de em torno de 2 horas e meia semanais, no mínimo leva uns 5, 6 anos. Hoje, Edivalson dá aulas gratuitas para as crianças carentes da cidade de São Francisco e vive de ajuda da comunidade. Na despedida, em inglês, falou do sonho que espera realizar com o dom que recebeu. And can help me, because I'm building a school at my city. Ele quer terminar a escola de idiomas que começou a construir no quintal da casa dele. I travel. I thank you very much. Agora, a surpresa Caraca. é que esse cara, a gente ficou sabendo aqui agora, ele é vizinho da mãe do jovem, lá em São Francisco. Então você conhece a figura, Jovem? Conhece ele desde que idade? Fala alto. 15 anos. Então desde quando ele começou a sonhar? Quando você o conheceu, ele já falava essas 3 línguas? Já falava. Já? E como é que vocês tratavam ele lá? Galinha tonta. Por que chamavam de galinha tonta? Então falando sozinho, sabe, esse monte de língua. Tava fazendo prova. Ele foi aonde? Aí ele ia pra praia e lá ele recebia aula. Sei. A mãe dele dizia que ele estava ficando louco. Sei. Mas ele sempre foi tranquilo. Olha isso. Jogava bola? Jogava bola. Só era estranho quando ele acordava e saía pra praia querendo aprender. Ah, era no sonho. Será que ele não era sonâmbulo e saía pra praia? Porque é um fenômeno extraordinário. Você, a última vez que foi lá, faz pouco tempo, você ouviu? Ele estava dando aula lá no colégio Coelho Neto. Estava dando aula no colégio Coelho Neto. Ah, ele faz voluntariamente, né? Não cobra nada. Recebeu de graça ele dá. Claro. É o evangelho dele. Ô Caio, ele deve ter sido tratado pelo que o jovem está contando aí como esquizofrênico. Ah, como malucão. Eu vi. Provavelmente. Eu vou espiar. Ai. Se o alemão tivesse aqui, ele ia dar uma cutucadinha. Ai. Bom. Mas ele não deve ter sido tratado como esquizofrênico?
Ele foi, de acordo com o jovem, ele era Falava o galinha louquinho, tonta? ele era o galinha tonta da cidade, né? Galinha? Galinha tonta, como chamava. Agora, que fenômeno é esse? Que é Pois a é, pergunta, cara. né? Eu tenho uma maneira muito simples, talvez simplista até, de lidar com isso, porque eu não me impressiono com isso desde nunca. Porque eu sempre criei que nós somos seres que foram reduzidos. A gente usa 8% do cérebro. A gente não usa nada. Nosso grande potencial até de hardware, até de computação quântica do cérebro, não está em utilização. Então o que nós temos aqui, se a gente pudesse simplisticamente pensar que se eu uso 8%, e que a utilização total do que eu tenho aqui, e o meu computador cerebral é quântico, portanto, com capacidades de enlaces quânticos, conexões invisíveis e ilimitadas com quem está em qualquer lugar da Terra ou do universo. É o que um enlace quântico promove. E não há mais nenhuma dúvida de que o cérebro é uma máquina quântica. Então, para mim, quando você admite que o cérebro é um grande e incomparável computador de natureza quântica, onde fenômenos quânticos são os que operam para produzir pensamento e conexão de todos os tipos, ai. Então, fica muito fácil aceitar esses fenômenos. Muito fácil. Porque deixa de ser um problema captar de maneira não perceptível o que se capta. Rapaz, essa coceira está demais. Passa a ser um fenômeno quase banal, esse fenômeno de captação do que o outro pensa, de aprender o outro. E isso tem toda a coerência. Que incômodo. Tem toda a coerência com, por exemplo, Gênesis 11, que nos fala da Torre de Babel, onde se diz que todo mundo falava a mesma língua. Que a anomalia foi todo mundo passar a falar língua diferente. Significando dizer que o padrão original, a língua mater original, ou o decodificador, ou a pedra filosofal da decodificação linguística e de percepção, está instalado em todos nós. Em todos nós. Então, é fenômeno dessa capacidade inata que foi atrofiada. E a Bíblia diz que foi atrofiada por uma intervenção divina na intenção de preservar mais tempo a humanidade. Olha aí. A humanidade falando a mesma língua se mataria mais rápido. O conhecimento acelerar-se-ia numa velocidade internética, como a gente tem agora, e tudo apressar-se-ia num volume de informação que acabaria se transformando num volume letal. Como quase tudo que o homem faz, acumula para gerar um dilúvio autodestrutivo. Foi para proteção. Para proteção. Nós nos desconectamos nesse nível básico que tem hoje. Mas a pedra fundamental, a pedra filosofal, o quinto elemento que junge tudo isso aí, está plantado em nós. Ele é só um cara que tem essa sensibilidade exacerbada. Aí diz, e as crianças que falam que isso, que aquilo? Aí já mistura um monte de coisas do imaginário deles, já tem também outras coisas, a meu ver, simples também. Não tem nada a ver com religião, nem espiritismo, nem coisa nenhuma disso. Tá. Todo dia eu anuncio aqui como nós estamos cercados de ondas, de trilhões e quatrilhões de ondas de pensamento que viajam como ondas de rádio, ondas de satélite, ondas de GPS, ondas de qualquer coisa. Só que são do cérebro.
bilhões de cérebros pensando, e os que pensaram já morreram, mas deixaram os seus quaquilhões de registros psíquicos como hologramas soltos na Terra, como resíduos psíquicos que vão sendo alimentados pelo encontro de entes vivos que tenham identificação com aquela residualidade e vice-versa. Então eu olho para um negócio desse, eu não fico vendo nenhuma sessão espírita, não fico vendo nenhuma prova de coisa alguma. Para mim é a fenomenologia que me cerca. Está presente na Terra. Não há, num certo sentido, nenhum sobrenatural. Só existe um nível de natural para o qual eu estou reduzido. Por isso eu chamo de supernatural. Não é porque aquilo é super, é porque eu sou hiponatural. Só por isso. Você está julgando pela sua referência. Pela minha referência, que é de redução. Eu fui apequenado para não te matar mais rápido. Então você acha que é uma conexão quântica que ele tem, cara? Todos têm. Traduzindo alguns têm mais sensibilidade. Daqui a um pouquinho, Braulio, escreva aí, vocês em casa, 6, 7, 8 anos. 6, 7, 8. 8 anos. Tem coisas que eu disse aqui, quando você chegou, que já viraram realidade, olha, a gente até se habituou a elas, e naquele tempo eram ficção. E eu disse que seriam para 10, 15. Então todas aí. Eu estou falando 6, 7, 8 anos, mas estourando 10. Esses detectores de hipersensibilidade, de vibração numa natureza quântica, vão ter sido desenvolvidos. Aquilo que Jesus disse, que no fim as pedras clamarão. Quando ele disse, se eu não falar, se não for dito, as pedras vão contar. Nada podia ser mais ultramoderno do que aquilo. Nós vivemos, tudo que a gente faz hoje é porque as pedras falam. O nome do vale é do silício. É o Vale da Pedra. Toda a nossa memória está impressa em pedra. Não foi só Moisés com as tábuas da lei. É verdade. O que tem de mais sofisticado está impresso em silício, em materiais dessa natureza mineral. Tudo que a gente faz fica impresso. O cara entra na casa mal assombrada, ele não está vendo nenhum morto, ele está vendo o filme da dor. Ele está vendo o holograma psíquico da dor que viaja ali, mas não é nenhum morto que está ali. E por assim vai, eu já repeti demais isso. Aqui eu olho para esses fenômenos apenas como um fenômeno. Eles não me impressionam em absolutamente nada, a não ser quanto ao fato de provarem como eu me tornei um ser totalmente reduzido. Porque o ser total que eu sou sabe falar todas as línguas, se comunica em todas as dimensões, lê a mente, lê emoção, lê sentimento, entende árvores, entende a natureza, entende aves, entende o fluxo natural. O ser original que eu sou, que foi atrofiado para eu não apocaliptizar o mundo logo depois do Jardim do Éden, para intervalar a esperança humana, para dar tempo, né? Para dar tempo, esse ser tem esse potencial todo. E o pessoal fica atribuindo tudo a Deus, ao diabo, aos anjos, não sei o quê, quando são às vezes pessoas apenas que têm um fenômeno que nem todos existe, mas está reduzido e nele se exacerbou. Nele apareceu. Aí ele vira, ou se fosse na Idade Média, ele ia para a fogueira. Um bruxo. Um endemoninhado. Se for numa igreja pentecostal, se ele disser que aprendeu, que ele aprendeu do jeito que ele aprendeu, com um menininho japonês, alemão e americano, vão ficar expulsando o demônio da cabeça dele até o fim dos dias. Olha isso. E se fosse antes do século XX, no meio do século XIX, talvez fizessem uma lobotomia nele. Uma lobotomia, ia furar a cabeça dele. Então, minha gente, eu só estou dizendo isso para dizer que a nossa ignorância não tem tamanho. E a gente acaba colocando tudo que na sua burrice, ou na burrice da religião, ou do seu pastor, de quem quer que seja, não se consegue explicar,
A alternativa é, se você considera bom, foi Deus. Se você considera ruim, foi o diabo. Aí o mundo está explicado. A burrice está ungida. Se eu gosto do que eu não compreendo, foi Deus que fez. Se eu não gosto, é o diabo que realizou. E você continua esse paspalhão para sempre. É isso mesmo. Apavorado e ininducável. Um ser de uma ignorância patológica porque você assumiu que não quer crescer. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Quero só terminar. E eu não quero falar nem sobre o que eu vou falar agora. Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre essa questão do cérebro que você falou rapidinho. Você falou dos 8%, tá? 18. Dos 8 que a gente usa. Esses 92, Caio, tem chance da gente andar neles? Desenvolver? Eles estão guardados? Eles não serão utilizados? Todo mundo. Como é que você crê nisso aí? O que você pensa? Todo mundo que tem esse tipo de fenomenologia assim considerado são as pessoas que, de um modo ou outro, mas na maioria das vezes, involuntária e imperceptivelmente, entraram nessa Dão uma zona. visitadinha. Entraram nessa zona de silêncio. Tá. A tentativa de ir entrando nela deliberadamente é muito perigosa. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Eu já vi muita gente tentar e surtar. Então, eu não recomendo que ninguém fique forçando nada. Deixe tudo ser espontâneo na sua vida. Agora, eu também creio que o exercício mental aumenta essas faculdades. O exercício cotidiano. Uma pessoa que se force a memorizar vai expandir enormemente sua memória. Aprende. Uma técnica. pessoa que se força a falar, ensinar, explicar, vai ampliando imensamente o cérebro em relação à capacidade verbosa, de comunicação, de vernáculo, de descrição, de vocabulário, de coisas assim. O indivíduo que se dedica à matemática ou à física profundamente vai expandir cada vez mais essa dimensão. Um cara como Einstein, que o cálculo em si era a última coisa. Primeiro, tudo surgia como uma espécie de viagem em 3D, de visualização na mente dele, de modo que ele ficava procurando nas fórmulas e equações explicar o que ele já sabia o que era. Ele precisava só documentar isso. Só porque já tinha visto, sabia, era inequívoco. E foi tudo na viagem acordada em 3D. E qualquer um que vá fazendo, treinando-se naquilo que é bom, expandirá. E se treinar em mais de uma coisa, expandir-se-á em mais de uma coisa. Mas a maioria não quer tudo pronto, quer ficar só ali assim, ó. Só assim, ó. Só no esfrega. Só assim, aí vai ficando idiótico, só esfregando aquela porcaria. E a cabeça vai morrendo. Ela vai ficando babando aí. Vem IVTV, o canal é você.